Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o PSG, que pode investir 250 milhões de euros em Cole Palmer. Milan faz contatos com Manchester United pelo centroavante Rasmus Højlund. Flamengo acerta a contratação do meia Jorge Carrascal. Danilo está muito próximo de voltar ao Brasil e reforçar o Botafogo. Vamos falar também do Napoli, que anunciou o centroavante Lorenzo Luca e muito mais. Sem muita enrolação, já fortalece com seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Não esqueça de comentar a sua opinião sobre as notícias, que desse modo podemos trocar uma ideia. Sem mais delongas então, seguimos com o vídeo de hoje. O Vitória anunciou a contratação do meia português Rubem Ismael, que tem 26 anos e estava atualmente livre no mercado após deixar o Moreirense de Portugal, onde assinou então com o Vitória até o fim de 2028. Mas o reforço confirmado no Vitória foi o atacante Aitor Cantalapiedra, de 29 anos. O espanhol assinou até o fim de 2027 e atualmente também estava sem contrato. E após anunciar o goleiro Vinícius Silvestre, o Fortaleza anunciou o lateral esquerdo Everson, que tem 25 anos. Ele assinou até o fim do ano que vem, após deixar o Arouca de Portugal. E ontem o Leão do PC anunciou também o seu novo técnico após a demissão de Vojvoda. Trata-se do português Renato Paiva, que assinou até o fim do ano que vem. Ele estava atualmente livre no mercado depois que foi demitido do Botafogo na eliminação do Mundial de Clubes. E agora é oficial, o Botafogo anunciou a contratação do meio-atacante Jordan Barreira, que tem apenas 19 anos. O jovem colombiano assinou com o Glorioso até o fim de 2029 e deixa o Júnior Barranquilla da Colômbia a um custo de 4,3 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos. O Benfield da Argentina anunciou o centroavante argentino Júlio Furch, que tem 35 anos e assinou até o fim do ano que vem. O jogador chega após rescindir o seu contrato com o Santos. Juan Fernando Quintero está de volta ao River Plate da Argentina, onde assinou até o fim de 2027. O meia colombiano de 32 anos fará sua terceira passagem pelo clube e chega do América de Cali da Colômbia por 2,1 milhões de euros. O Genoa da Itália confirmou o empréstimo do meia-atacante argentino Valentin Carboni, que tem apenas 20 anos e pertence à Inter de Milão. E após o empréstimo na última temporada, o volante argentino Máximo Perrone, de 22 anos, assinou até meados de 2029 com o Como da Itália. O jogador deixa o Manchester City a troco de 13 milhões de euros. Atalanta da Itália contrata o goleiro Marco Sportiello, de 33 anos. Ele assinou até meados de 2028 e deixa o Milan sem nenhum custo de transferência. Já o Milan anunciou o goleiro Pietro Terracciano, de 35 anos, que assinou por 2 temporadas e chega sem custos, após deixar a Fiorentina. Ainda na Itália, o Napoli anunciou a contratação do centroavante Lorenzo Luca, que tem 24 anos e foi cedido por empréstimo de uma temporada junto ao Udinese, também da Itália, e com uma opção de compra vinculada que pode se tornar obrigatória dependendo de metas. Pelo empréstimo, o Napoli desembolsou cerca de 9 milhões de euros e a opção de compra seria na casa de 26 milhões de euros. Só destacando que com a chegada de Luca, provavelmente o Napoli desistiu da contratação de Darwin Núñez, que era muito pretendido e poderia deixar o Liverpool. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. E de acordo com o site Globo Esporte, o Fortaleza fez uma proposta pelo volante Danilo Barbosa, que seria de empréstimo junto ao Botafogo. Recentemente o jogador também foi especulado no Grêmio e não deve ter a saída dificultada pelo Glorioso. O Atlético Mineiro encaminhou a venda do meia Rubens, de 24 anos, para o Dinamo de Moscou da Rússia. Segundo informações da rádio Itatiaia, o negócio foi fechado em cerca de 10 milhões de euros, ou pouco mais de 64 milhões de reais, na cotação atual. O time russo, por sua vez, tem pressa para anunciar o jogador, ainda mais que o campeonato russo começa nesta sexta-feira. O Corinthians trabalha para repatriar 2 jogadores que são velhos conhecidos do torcedor, revelou o jornalista Samir Carvalho. Trata-se do ponta Gustavo Mantuan, de 24 anos, que está atualmente no Zenit da Rússia, e o meia Pedrinho, que está atualmente no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A ideia do timão é contratar os 2 jogadores que chegariam inicialmente por empréstimo. Fim da novela, Jorge Carrascal vai jogar pelo Flamengo. Ontem o time carioca acertou a contratação do meio-atacante colombiano de 27 anos após semanas de negociações com o Dinamo de Moscou da Rússia. O time inclusive vinha dificultando a sua saída, mas enfim, as partes conseguiram esse acordo. Pesou muito também a vontade do jogador, que já tem um acordo muito bem encaminhado com o Flamengo há um bom tempo. Neste fim de semana, o jogador já é esperado no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, e então deve ser anunciado de forma oficial, revelou o jornalista argentino César
César Luiz Merlo e também o site Globo Esporte. Bom, os valores dessa transferência giram na casa de 12 milhões de euros, ou cerca de 77 milhões e meio de reais na cotação atual. Antes do Mundial de Clubes, o Flamengo chegou a oferecer ao Dinamo de Moscou cerca de 10 milhões de euros, mas naquele momento o time russo dificultou a saída e pedia cerca de 14 milhões, valor que o time carioca não tinha pretensões de gastar. Mas enfim, após idas e vindas, contou muito com o desejo do jogador e ele é reforço então do Flamengo para a sequência dessa temporada. Inclusive após Jorginho, ele é o primeiro reforço confirmado para o segundo semestre. Bom nome? Você aprova a chegada de Jorge Carrascal no Flamengo? Comente aí. As negociações entre Botafogo, Nottingham Forest e Danilo avançaram consideravelmente. O jogador está muito próximo de reforçar o time carioca. Pelo menos segundo o site Globo Esporte, a contratação está encaminhada entre as partes. Há o entendimento nos valores entre o time carioca e o time inglês, que seria em algo na casa de 22 milhões de euros entre fixos e bonificações. A tendência é que o jogador de 24 anos assine um contrato de 4 temporadas e não haverá uma cláusula de ida para o Lyon futuramente. A ideia é que ele jogue somente pelo time carioca. Mas enfim, lembrando que recentemente Danilo chegou de negociar com o time francês, mas o negócio não foi adiante devido às pendências financeiras do clube lá na França. Especulado na Roma e na Inter de Milão, o atacante Rasmus Hojlund entra em pauta em mais um time lá na Itália, que é o Milan, revelou o jornalista italiano Gianluca Di Marzio. Segundo a fonte, o time italiano entrou em contato com o Manchester United nas últimas horas para avaliar a contratação do dinamarquês, que é visto como negociável por lá. A ideia do Milan seria um empréstimo com opção de compra vinculada, mas até o momento não apresentou nenhuma proposta. Segundo revelou o jornal Sky Sports, o lateral direito Nicolo Savona, de 22 anos, entrou na mira do Newcastle. O time inglês entrou em contato com a Juventus da Itália recentemente para avaliar a negociação, que está em sua fase inicial no momento. Recentemente ele estendeu seu contrato com o time de Turim até o meio de 2030 e tem um valor de mercado na casa de 12 milhões de euros, mas por ser uma grande promessa, ele só deve sair por um valor acima do que esse. O Paris Saint-Germain traçou uma meta ousada para a nova temporada e pode contratar o jogador que o tirou o título da Copa do Mundo de Clubes. Estamos falando do meio-atacante Cole Palmer, de 23 anos, que pertence ao Chelsea. Segundo publicação do portal Fichajes, a diretoria do time francês traçou um plano bem ambicioso no mercado e pode investir nada mais nada menos que 250 milhões de euros para contratar Palmer. Se anuncia esse jogador por essas cifras, supera a contratação mais cara da história do futebol, que é justamente a contratação de Neymar lá na temporada 2017 e 2018, quando veio o PSG a troco de 222 milhões de euros, deixando o Barcelona. Agora vai ser bem difícil convencer o Chelsea a negociar o jogador, cujo contrato vai até o meio de 2033 e ele é um pilar do time neste momento, e pensando também em um projeto a longo prazo. Além disso, a questão financeira não é nenhum problema para o time inglês, e caso chegar uma oferta neste patamar e o time não ter interesse de se desfazer de Cole Palmer, a lógica é aceitar, já que, como mencionado, dinheiro não é problema para o Chelsea. Outro fato que temos que levar em consideração é também que Cole Palmer está muito feliz e muito bem adaptado em Londres, e não teria motivos então para deixar o time neste momento, ainda mais que o time vem investindo muito em contratações e tem um projeto bem ambicioso a longo prazo. Mas enfim, Cole Palmer seria um alvo bem ambicioso do PSG para a nova temporada. Será que o time vai fazer uma proposta neste patamar? Deixe aqui nos comentários. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, já deixe aqui nos comentários. E claro, já deixe o seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. E se você for novo por aqui, considere se inscrever aqui no canal para receber os novos vídeos em primeira mão. Peço desculpas pela minha voz, eu estou com uma forte gripe, mesmo assim, estou dando o máximo para trazer um conteúdo de qualidade aqui para vocês. Enfim, meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!